tudo bem? Eu sou a professora Priscila Paixão, também membro do Comitê de Pesquisa da Unicesumar. Eu estou aqui hoje para apresentar-lhes este vídeo que objetiva trazer esclarecimentos acerca da elaboração e envio do relatório final da pesquisa científica. Para tanto, se faz necessário manter a atenção nos seguintes pontos. Compromisso. Muitos acadêmicos iniciam o projeto e por um eventual problema não dão continuidade. Assim, deve-se solicitar o cancelamento do mesmo por meio do formulário específico disponível na página Formulário de Solicitação, para que se possa dar baixa e evitar cobranças indevidas. Relatório final. Toda pesquisa, obrigatoriamente, com bolsa ou sem, deve enviar o relatório ao finalizá-la. Orientador. Ao finalizar a correção do artigo e sendo aprovado, é seu orientador quem deverá postá-lo no sistema de submissão de projetos relatórios até 30 dias após o término da pesquisa, devidamente preenchido. Atente-se aos prazos. CESP. O relatório final é enviado somente por meio do Sistema Eletrônico de Submissão de Projetos de Relatórios, denominado CESP. Informações precisas. Todos os campos do formulário devem ser preenchidos corretamente, pois é dele que se coletarão as informações para a emissão do certificado de cada um dos pesquisadores. Orientações. Deve-se preencher a primeira página do relatório e, a partir da segunda, copiar e colar o artigo contendo os resultados e formatado conforme as orientações. Os resultados finais de sua pesquisa deverão ser apresentados em forma de artigo, elaborados de acordo com as normas explicitadas em nosso site. O artigo será arquivado, podendo então os pesquisadores enviá-lo para publicação em quaisquer periódicos que desejarem. Normas para a elaboração e formatação do artigo. São adotadas para a elaboração do artigo referente ao relatório final dos projetos de iniciação científica as normas de documentação da Associação Brasileira de Normas Técnicas, ABNT. O artigo deve ser escrito considerando um mínimo de 10 e um máximo de 20 páginas, parágrafo justificado com recuo de 1,25 centímetros na primeira linha, fonte Segoy UI, tamanho 12, espaçamento simples em todo o corpo do artigo, com exceção do resumo, que deve ser formatado com fonte tamanho 10, e das citações superiores a 3 linhas, que também devem obedecer às normas gráficas para a citação da ABNT. A ordem dos tópicos do artigo deve ser a seguinte: título e subtítulo do trabalho. Deve estar figurado no topo da página, em letras maiúsculas, centralizado e negrito. Após o título, deixar 2 linhas em branco. Autoria. Os nomes dos autores deverão ser digitados em letras minúsculas, somente as iniciais maiúsculas. Centralizado e com nota de rodapé informando a filiação acadêmica, identificação do orientador e do acadêmico, curso, instituição, departamento e e-mail dos mesmos. Após o título, deixar 2 linhas em branco e também após o nome dos autores. Resumo. Após os nomes dos autores, deve-se digitar a palavra resumo, negritado, alinhado à esquerda, iniciar o texto então logo abaixo, em um parágrafo de no máximo 15 linhas
ou 250 palavras, sem recuo na primeira linha. Deve ser usado também espaçamento simples entre linhas, justificado em fonte tamanho 10, sem citação de autorias. Palavras-chave. Após o resumo, digitar o termo palavras-chave em fonte tamanho 10, negrito, alinhado à esquerda. Em seguida, listar no mínimo 3 e no máximo 5 palavras que identificam a sua temática, sem ser parte do título. Replicar essas mesmas informações do resumo e das palavras-chave para o inglês. Texto principal. Deve ser subdividido em, no mínimo, 1. Introdução. 2. Desenvolvimento. 3. Considerações finais. O alinhamento do texto deve ser justificado e a primeira linha do parágrafo deve ter recuo de 1,5 centímetros. Se porventura o trabalho utilizar termos em língua estrangeira, estes deverão ser escritos usando o modo itálico, exceto a palavra apode. Referências. Devem ser apresentadas em ordem alfabética, conforme normas técnicas da ABNT. Títulos das seções. Devem ter numeração progressiva, também conforme a ABNT, e alinhamento à margem esquerda, sem utilizar ponto, hífen, travessão ou qualquer outro sinal após o indicativo da seção ou de seu título. Esperamos que tenha êxito em sua pesquisa e também no envio do relatório final. E lembre-se, em caso de dúvidas, consulte o seu orientador.